Começa agora o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e que hoje vai discutir os desafios do ensino jurídico no Brasil. Ao meu lado, o professor e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, Leonardo Serafini Penitente. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Professor, para começar, por que escolher a Universidade Federal de Pernambuco para fazer um mestrado? Ela tem, na época que eu fiz, foi em 2004, eu pesquisei nas instituições, na instituição governamental, que é a CAPES, responsável para a fiscalização e avaliação do ensino no Brasil superior, eu busquei aquela que tivesse melhor ranqueada, a melhor no ranking, e vi que estavam paralelas à USP e à UFPE, Federal de Pernambuco. Então, esta foi, na época, em 2004, a origem da minha escolha, ou seja, aquela, eu imaginava na época aquela que tivesse o melhor ranking fosse, de alguma maneira, quando eu estivesse lá dentro, me fornecer o melhor ensino. A minha primeira pergunta foi justamente para tentar contextualizar aqui o nosso programa e para que o senhor me respondesse, né? A Universidade de Pernambuco foi uma das primeiras a ter o ensino de direito no país. É isso mesmo, professor? Foi Recife. Na verdade, com a independência do Brasil, o Brasil não se tornou independente só politicamente. Ela precisava quebrar todos os vínculos com Portugal. Um desses vínculos era aquele que ainda se mantinha na Universidade de Coimbra, uma universidade que tinha sido fundada pela Igreja Católica. O seu ensino estava vinculado com a Universidade de Bolonha, que foi a primeira universidade de direito que surgiu no universo, foi a Igreja Católica que fundou no século XIII, depois a Universidade de Coimbra, e a nossa elite administrativa, eu uso a palavra elite aqui sem conotação marxista, as pessoas que ocupavam as cadeiras do direito, os bacharéis, na época os bacharéis, eles estudavam na Universidade de Coimbra, e vinham para o Brasil. Mas com a independência, sentiu-se a necessidade de fundar faculdades brasileiras. Então, o Senado no Império conseguiu aprovar em 1827 a primeira faculdade, que foi em Olinda, e também nós tivemos lá em São Paulo, uma em São Paulo. Sim. Então foram essas duas primeiras. A de Olinda, depois, já pelos idos de 1858, se não estou enganado, ela se transfere para Recife, para Pernambuco. Então a primeira foi em Olinda, mas Olinda é muito próximo, quem foi para Recife sabe, coisa de 5, 10 minutos você está em Olinda, e ela foi transferida para Recife. A intimidade desses atos administrativos, ninguém sabe ao certo por que dessas transferências. Muita especulação existe, mas o fato é que realmente houve essa transferência. E este foi um dado que eu também pensei, mas não foi o principal, né? Porque muitas coisas se iniciam, mas perdem a tradição. Sim. Perdem a tradição. E tem muitas coisas novas que são muito boas. Então não foi realmente o critério que me fez ir para Recife. Na época, o critério, que hoje eu já não teria mais esse critério. Depois, se houver tempo, eu posso explicar isso melhor. Mas na época o meu critério foi o critério do ranking. Né? Do ranking. E na época eu imaginava que esse ranking refletisse uma qualidade de ensino verdadeira. Professor, e nosso tema, os desafios do ensino jurídico no Brasil. Quais são esses desafios? Olha, são muitos. Eu não sei se teremos tempo para abordar todos. Mas o principal é já começar a evitar a palavra ensino. Por quê? Porque existe um educador que trabalhou sua vida toda para isso. Então ele tem experiência. Ele foi um padre, depois teve um problema. O Ivan Illich, ele escreveu um livro chamado A Sociedade Sem Escola, Sem Ensino. Por quê? Porque ele fazia ali a diferença entre educação e ensino. O ensino moderno, que é baseado nas ideias de Comênios, que é um sujeito que existiu no século XVI. Hoje a Unesco, por exemplo, tem uma medalha, a maior medalha de mérito na Unesco chama Medalha Comênios.
entendeu? Foi justamente atribuído o nome que é em homenagem a esse Comênios, que na minha opinião, os estudos que eu já empreendi, foi o grande culpado pela decadência cultural do mundo. Por quê? Por isso que o tema é muito instigante até. Não é? E eu até peço, antes de começar a responder, que não acreditem em mim especificamente, vão estudar. Isso tem que ser objeto de estudo. São as conclusões que eu tiro e que eu tirei, entendeu? Eu acho que eu estou sabendo do que eu estou falando. Então, veja bem, Comênios, ele instituiu o que ele chamava de escola para todos, escola para as crianças. O Comênios foi o inventor do Jardim da Infância, já no século XVI. Mas por que o Comênios fez isso? O Comênios fez isso porque ele queria, de alguma forma, estabelecer uma crítica e dissolver tudo o que a chamada Idade Média, tão atacada, etc., tinha construído, que era o trivium quadrivium. Eram os sistemas educacionais medievais. Que, na verdade, se você olhar a história do ensino no mundo, foram os únicos que funcionaram. Que nos deram Dante Alighieri, que nos deram São Tomás de Aquino, que nos deram Santo Agostinho, né? Que nos deram Boécio, que nos deram os grandes estudiosos. Foi o sistema medieval, o sistema de educação medieval, com o trivium e o quadrivium. E o Boécio veio, na verdade, o Comênios veio, na verdade, estragar essa grande construção medieval, que foram as artes liberais, eram chamadas artes liberais. Por quê? Porque você aderia livremente. Na Idade Média ninguém era obrigado a estudar. Na Idade Média acontecia o encontro, que é quase um encontro explosivo, entre aquele que quer aprender e aquele que quer ensinar. Por isso que era chamado artes liberais, a palavra libertas. Você ia porque você queria, ninguém te obrigava. E também ninguém te educava para ocupar papéis sociais, para distribuir você na sociedade. Primeiro eles se formavam como ser humano, através do trivium, o trivium em latim, trivium, trivium, 3 vias, e quadrivium, 4 vias. Então, porque os medievais aprenderam com Aristóteles que o homem é constituído por alma e corpo. E a alma tem 3 potências básicas. O falar corretamente e o falar concatenadamente. O falar com correção gramatical e o falar com ordem lógica. Essas são as 3 ciências da mente. A retórica, falar bem, convencer, a arte do convencimento. A gramática, a arte do falar e saber falar na própria língua. Escrever também. E a lógica. Saber convencer, saber falar corretamente e o que você fala, falar com lógica. Depois que você estrutura a mente de um sujeito, você está pronto para estudar o mundo. Porque qualquer coisa do mundo que venha para você será ordenada imediatamente pela mente. Porque você adquiriu as 3 potências, que antes eram potências, mas agora se transformaram em ato. Eram meras potências. Todo mundo tem a potência de falar. Né? E aí você tinha o quadrivium. E o quadrivium era a ciência das coisas. Então primeiro você estudava a ciência da mente e depois você estudava a ciência das coisas. Porque você prepara a mente para depois ir para o mundo. Você não vai para o mundo com a mente descompensada. Sim. Né? Então é isso. Então, o ensino medieval foi o único que funcionou e o único que, na verdade, prestou na história da humanidade. E isso veio ser reformulado por Comênios depois de Comênios, é uma coisa muito complexa. Eu poderia dar os dados melhor. Mas depois de Comênios a coisa veio numa violência tão grande e que nós chegamos onde nós chegamos hoje. Com os ensinos e as universidades, respondendo melhor a sua pergunta, treinando as pessoas para ocupar papéis sociais. Mas qual foi a diferença que esse Comênios, o que ele propôs? A universalização. Aí esse é o problema, quando você universaliza, não é? Quando você universaliza, o que você faz? Você começa a criar burocracias. Porque para dar educação para todo mundo, especialmente para aquelas que não querem,
aquelas pessoas que não querem, porque hoje as universidades, eu recebo alunos e a grande maioria deles não querem estar lá. É porque o pai obrigou. Estão lá por convenção social. Convenção social, ou às vezes até porque o pai obriga porque quer que o menino tenha emprego, quer que o menino ganhe dinheiro rápido. Especialmente na faculdade de Direito, 80% a 90% dos meus alunos, eu não tenho os dados em mãos, mas se eu fizer, eu ouço, porque eles conversam comigo. Se eu fizer a pesquisa, 80% a 90% quer o quê? Ser funcionário público, ocupar alguma carreira pública. Ou mesmo ser um advogado, mas para ter uma boa renda. A formação humana mesmo. O que é uma formação? O que eu chamo de formação humana? Desenvolver as próprias potencialidades para depois pensar em ganhar dinheiro, isso ninguém quer. Sim. Aqui no Brasil é o seguinte, em geral, você primeiro quer ser rico, depois você estuda. Ninguém quer estudar para ser rico depois. E essa é o grande desafio da nossa educação? É o grande desafio. O grande desafio é o quê? Primeiro, capacitar as potencialidades humanas verdadeiras. Não é o potencial que você tem de ser juiz, advogado, promotor. As verdadeiras potencialidades. Porque às vezes ser juiz, Ravani, é um ato até de insinceridade do sujeito. O sujeito não gosta, tem vocação, mas vai porque isso dará a ele uma certa segurança financeira, embora não dê nenhuma outra segurança. Mas dará a ele alguma segurança financeira. Mas é uma falsa segurança. Entendeu? Porque ele, como não fez algo para o qual ele estava vocacionado, ou seja, ele tomou uma decisão com base em uma insinceridade, aí você ensina o sujeito a ser insincero. E como que o senhor avalia hoje o ensino jurídico no país? Vai de mal a pior. Por quê? Porque nós temos hoje... Eu sei que em 2004, o último censo disso, nós temos 2.400 ou 500, esses são números aproximados, faculdades de direito autorizadas. Hoje me parece, eu tenho os dados concretos, é 2.400, mas hoje me parece, isso em 2004, me parece que hoje, já em 2013, quase 10 anos depois, a coisa já dobrou. Nós estamos em 5 mil faculdades de direito no Brasil, tem municípios que têm 5 mil habitantes com uma faculdade de direito. Se colocar todo mundo lá dentro, entendeu? Você consegue colocar todos os habitantes acima de 18 anos dentro da faculdade. Sim. E já consome a cidade toda, entendeu? Então, os cursos estão realmente se ampliando. Parece que agora o MEC acabou fechando um pouco, não se permite muito, mas ainda assim é muito grande o número de faculdades que acabam democratizando o ensino que, na minha opinião, está falido. Veja bem, você não pode democratizar, você nunca pode democratizar o que é ruim. Isso é um insulto. Esse negócio aí, governamental, de escola para todos, mas o que você está dando para todos, meu filho? O que você está dando para todos? Você já avaliou o nível do que você está dando para todos? E aí eu volto em Comênios, você universaliza a coisa, cria uma burocracia, aí você tem que inventar o quê? Você tem que inventar hoje o que eles chamam de presença. Porque se você não tiver ali o diário para fazer a chamada, a famosa presença, ninguém vai na sua aula, porque ninguém quer. Porque ninguém quer, entendeu? Porque você universalizou, você impôs às pessoas o que não deve impor, você obriga as pessoas a irem ao que elas não querem ir, e você então começa... Vê se numa escola medieval tinha presença. No entanto, ficava cheio. Os professores não tinham mais lugar. Os alunos na Idade Média, você pode ler, tem dados sobre isso, isso pode parecer uma coisa engraçada, e até, mas isso é verdade. Os alunos, quando se divulgava na Idade Média que o professor tal ia fazer uma discussão sobre um determinado tema, né? Por exemplo, conflito entre vontade e inteligência. O que é razão e fé, por exemplo? Quando se tinha uma discussão dessa, os alunos viam para onde o vento estava ventando, para onde a direção do vento, para correr a favor, para não perder um minuto da aula. Entendeu? Hoje não, hoje, se você não buscar o sujeito pelo colarinho, ele não vai para a sua sala. Se você não ameaçá-lo com o instrumento da chamada, ele não vai para a sua sala. Professor, vamos para um rápido intervalo, Sim, mas claro. Na volta, o senhor responde o que fazer então, tá bom? Tudo bem.
E você não sai daí, no próximo bloco a gente continua discutindo os desafios do ensino jurídico no Brasil. Sabia que você não precisa de advogado para entrar com uma ação nos juizados especiais? Em pedidos com menos de 20 salários, não é necessário contratar um advogado. Dirija-se à central de abertura dos juizados especiais do seu município, leve cópia de documento pessoal, comprovante de residência e tudo que puder ser anexado como prova. Mais informações: 3334-2009. Nossa memória, nossa história voltou de um rápido intervalo e hoje a gente discute os desafios do ensino jurídico no Brasil. Aqui em nosso estúdio, o professor e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, Leonardo Serafini Penitente. Professor, nós terminamos o bloco anterior falando sobre a formação humana e a formação acadêmica e o senhor ficou de responder para a gente como resolver esse impasse. O problema é muito longo. O problema é longo. Aqui no Brasil, como eu já havia dito, ele vem de Coimbra, mas Coimbra já estava com ensino deficitário. Por quê? E aí eu já dou a resposta, rapidamente. Porque houve a reforma de Marquês de Pombal, né, que era um sujeito que eu acho que, na minha opinião, estava meio perdido, Marquês de Pombal, entendeu? E ele foi instruído por alguns iluministas, revolucionários franceses, e ele expulsou os jesuítas de Portugal. E expulsando os jesuítas de Portugal, as universidades portuguesas começaram a decair do ensino, entendeu? E os brasileiros que iam estudar lá já pegaram o ensino medíocre. E nossas escolas aqui, então, já foram perdendo o contato com a instituição daquilo que eu considero como a verdadeira solução. Sim. E até que nós chegamos hoje, que a coisa está de um jeito quase sustentável. Não quero parecer muito pessimista, queira Deus que eu esteja sendo só pessimista, antes de realista. Mas a coisa está de um jeito que eu acho que para voltar agora é preciso. Aí você está me perguntando a solução. Meu Deus, que pergunta ingrata, porque a coisa, eu não sei se tem recuperação. Mas eu acho que eu não sei se tem, mas se tiver, vai ser pela via do trio e do quadril. Como é que faz isso? Esta senhora aqui, eu trouxe, se você me permitir, ela escreveu um livro que felizmente foi publicado no Brasil, alguém teve a ideia de publicá-lo, mas não mereceu nenhuma nota em jornal. Tá? Chamado Trio, as artes liberais, a lógica, a gramática e a retórica. O que é uma irmã, Miriam Joseph. Nos Estados Unidos, ela implantou em algumas universidades. Antes do aluno entrar na universidade, tinha que passar por um curso com ela, de trio e quadrível. Ele ia estudar lógica, retórica e gramática, e o quadrível, música, aritmética, que é o estudo dos números descontínuos, música, que é a aplicação da aritmética, geometria, que é o estudo dos números contínuos, e astronomia, que é a aplicação da geometria. Então você estuda a mente e o mundo. Porque o mundo é o reino das quantidades, a mente é o reino do espírito. Isso, a partir dos 14 anos, o menino só podia ir para qualquer universidade se passasse pelo trio e quadrível. E os resultados foram fenomenais. Eu acho, estou afirmando que eu acho, que a primeira solução é parar com esse negócio de ensino. Nós temos que educar as pessoas. Educação passa por formações humanas. Acho que a solução é passar a educar. E educar como? Tendo a base do trio e do quadrível e depois soltando este indivíduo para as universidades. Não sei como é que ficaria esse indivíduo nessas universidades. As universidades que estão por aí, nesse sistema de convênios, de fazer presença, de fazer chamada, tem que ir obrigatoriamente para conseguir um emprego depois. Não sei como é que ficaria isso. Daria muito trabalho para os professores, porque seria uma mente bem formada. Mas essa história de formar cidadão? Então, esse é um problema. Mas que cidadão? Estamos falando de que cidadão? Que cidadão estou falando? Daquele que nos adverte que nós devemos fazer isso, devemos fazer aquilo, devemos separar nosso lixo, é disso?
Para que você precisa de rios de dinheiro, gastos de dinheiro, que no Brasil se gasta muito com educação. Você acha que se gasta pouco, se gasta muito. Para você chegar um menino, o seu filho aos 18 anos, a única coisa que ele sabe te falar é separar o lixo. Esse é um cidadão que nós queremos? Entendeu? Sinceramente, eu não quero isso para o meu filho. Eu quero separar o lixo já bem. Eu lendo uma revista qualquer que me dê essa dica, eu sou capaz de aprender. Para que um ensino para isso? E como eu tenho falado, entendeu? Já 30, 40 anos no Brasil que a reforma do ensino realmente foi feita e que nós tiramos as crianças de casa durante 5 horas por dia para ficar nas escolas, para ficar no jardim de infância nas escolas e para chegar aos 18 anos se submeter a um teste internacional e ficar atrás do Sri Lanka, da Serra Leoa. Os alunos não sabem ler, entendeu? E os alunos da China, por exemplo, essa coisa de comércio não entrou na China, porque ali tem uma burocracia comunista no poder que não deixa entrar. E eles educam os meninos lá na base, entendeu, da matemática. E os chineses são os melhores nos testes internacionais. Na base do treino. Porque a mente humana, veja bem, a mente humana, você faz essa experiência, isso não é porque os medievais, sério, porque eles lá na época estudaram o homem é assim, a mente humana precisa de estímulo. Cícero, em Roma, já antes, na antiguidade, Cícero já dizia, grande Cícero dizia o seguinte, que a educação é como o cultivo do campo. Se você não alimenta a sua mente, você emburrece. Você emburrece. A palavra eu sei que não é politicamente correta, a palavra burrice. Ela não é politicamente correta. Eu sei que eu posso ser na rua, entendeu? Eu fico até preocupado, mas eu acho que é isso aí mesmo. A mente precisa ser cultivada. Se não for cultivada, a coisa estraga. Professor, e se nosso ensino caminha dessa forma, ensino fundamental e médio hoje chamado, né? Que profissional é esse que a gente forma quando ele chega na faculdade? Então, nós estamos formando um profissional que, justamente porque passa por essa máquina de ensino e não de educação, daí a diferença, ensino e educação, que foi bem percebida pelo padre Ivan Illich. Nós formamos o quê? Nós formamos pessoas que estão preparadas para ocupar empregos. Só isso. Mas isso não é tudo. E aí ele chega no emprego e não... Aí o que tem no emprego? Aí ele precisa o seguinte, por exemplo, o juiz. Vamos falar, porque eu sou professor do curso de direito. O juiz, o que o juiz precisa? Primeiro, lidar com a língua. Ele precisa saber fazer sentença. Mas para a sentença, o que ele vai precisar? Ele vai precisar, no mínimo, de considerar as duas partes que estão em litígio. Isso, Aristóteles dava o nome de dialética, do confronto de oposições. Isso é uma operação lógica da mente. Ele está preparado para isso? O juiz está preparado para isso? Será que o juiz está preparado para isso? Aristóteles diz que todo mundo está, de alguma maneira, preparado para o raciocínio dialético e lógico, mas precisa ser educado. Como alguém que vai fazer uma musculação, para definir o músculo, precisa definir também a sua mente. Será que eles estão preparados para isso? Então, você vê que esse profissional vai chegar lá, ele tá com alguma estrutura jurídica na cabeça. Que ele aprendeu as leis, nesse ensino de comênios, ele aprendeu as leis e tal. Mas a base, as potências da sua mente não foram bem desenvolvidas. Professor, mas o concurso em si, como ele faz uma peneira, ele seleciona os melhores? Boa pergunta. Não, ele seleciona os mais espertos, que tem malícia para saber as pegadinhas. E algumas... Mas esses têm um diferencial dos demais, então, de qualquer forma. De alguma maneira tem. E aí, o poder fica sempre na mão de uma parcela da população que tem um conhecimento melhor do que os demais. É isso mesmo, sim senhora. É para isso que o ensino serve. Para destacar aqueles que podem ocupar certos cargos e aqueles que não podem. Agora, se esses cargos serão bem ocupados porque a pessoa está bem formada, bom, isso aí nós vamos ver com o tempo. Salvo honrosas exceções, que procuram estudar por si mesmos, as artes liberais, que procuram o fundamento humano, procuram, por exemplo, a literatura, entendeu? Por exemplo, como é que você pode formar um ser humano sem formar a imaginação dele?
Não tem como. Não forma. O ser humano com a imaginação pessimamente formada é um problema. Seu lado lúdico, que é justamente o que a criança devia ser educada. Então os pais deviam dar às crianças. Agora, se você hoje não colocar seus filhos na escola, você é capaz até de ser preso. Sim. O Ministério Público vai atrás de você. Nos Estados Unidos estão tendo um movimento chamado homeschooling, o estudo dentro de casa. E vou lhe dizer uma coisa. É porque isso não é divulgado aqui, que se a moda pega... Mas tem provas, é exigido provas, uma série de... E essas provas são violentamente mais difíceis. Mais difíceis do que as... Sim. Claro, porque a administração, o governo tem o interesse de provar que eles não estão sabendo nada, mas eles passam. Eles não perdem o convívio familiar que... Não perdem, e aí aos 14 anos vão lá para a escola da irmã, aí já com a literatura em cima, não é? Porque aí são pessoas que a família já educa na literatura, formando a sua imaginação. Que a família tem uma consciência crítica também para educar esse menino, né? Muitas têm. Aos poucos vão se perdendo, porque também os homens e mulheres que serão pais e mães, que constituirão a futura família, acabam passando por esse sistema viciado do nosso ensino moderno. E aí já não tem mais condições nem de educar seus filhos dentro de casa. Ou seja, a coisa vira uma bola de neve que não tem mais como resolver às vezes. Não tem mais como resolver, entendeu? E os professores que estão hoje nas universidades são aqueles que passaram por esse ensino que eu considero decadente, entendeu? E aí vira uma bola de neve, não dá mais para resolver. E esse cidadão sem um senso crítico, ele vai sempre ficar à mercê desses que têm um poder. E o Brasil vai continuar dessa forma. Eu acho que é por aí, e fica dessa forma mesmo. Quer dizer, você criar a escola cidadã, criar para a cidadania é o seguinte, é criar para promover as agendas do governo. Então, se o governo tem uma agenda que é não jogar o papel no chão, você vai ter pessoas ali e tal. Mas o governo nunca tem agenda de te educar verdadeiramente. Esta agenda eu nunca vi. O que o governo está interessado é dar a escola para todos. Mas veja bem, o que ele está dando para todos? O que ele está dando para todos? É uma educação, um ensino problemático, entendeu? E que é comprovado pelos testes internacionais. Para que você vai democratizar isso? Gente, não se democratiza o ruim. É como se eu pegasse uma comida vencida e desse para todo mundo. Entendeu? Eu não quero isso não, até um insulto para mim isso aí. Você querer me dar isso, eu não quero isso não, pode ficar para você. Não vem me dar esse negócio não, precisa democratizar isso. Eu participo... nas universidades onde eu dei aula, participei, e vejo o trabalho que os coordenadores têm, o setor pedagógico da universidade tem, Cavani. Eu tiro o chapéu para esse pessoal. Eles têm um interesse em pegar esses meninos e fazer com que eles estudem. Mas não vão por quê? Porque falta um elemento da balança. Mas os medievais e os antigos sabiam qual era esse elemento. É o interesse deles. Não adianta, você pode pegar a melhor técnica pedagógica do mundo, como a do Roy van Forenstein, que consegue ensinar geometria analítica para pessoas com síndrome de Down. Você pega a técnica desse cidadão, que é um pouco baseado, tem alguma coisa ali das artes liberais, você pega a técnica pedagógica dele e aplica. Não vai adiantar. Você pode ter as melhores técnicas, se o aluno não quiser. Então, educação só acontece com duas coisas. Quem quer e quem sabe. E quer ensinar. Se não tiver os dois lados da balança, não tem educação. Você vai ter ensino. É uma coisa forçada. Aí ensino você tem. Professor, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a sua participação. Vocês até me desculpem, desculpa te ter, vocês até me desculpa se eu não respondi a pauta inteira, porque é muita informação. Não se preocupe, eu quero deixar o convite aqui para um próximo programa para a gente continuar discutindo os desafios do ensino jurídico no Brasil. Já está aceito e eu é que agradeço e parabenizo por essa iniciativa. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Nossa Memória, Nossa História chega ao fim. Hoje nós discutimos os desafios do ensino jurídico no Brasil com o professor e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, Leonardo Serafini Penitente. A você que nos acompanhou, o meu muito obrigada. TV Justiça Espírito Santo, cidadania e transparência para você.